Existe um motivo para militar não poder dar pitaco em assunto político. É um argumento lógico que fica claro assim que a gente percebe. Nenhuma instituição do Estado tem maior poder letal do que as Forças Armadas. O país confia esse armamento pesado aos militares porque precisa se defender em caso de agressão externa. Só que isso vem com uma responsabilidade. Essas armas não podem ser usadas contra o país. E o que é o país? O país é sua Constituição. A Constituição estabelece um regime. Somos uma república presidencialista e democrática. Como que se define quem comanda essa nação? Eleições. Quem avalia o trabalho do presidente? Senadores e deputados. E o jogo numa democracia, para estabelecer os vitoriosos de todas as eleições, é a política. Uma mecânica, uma organização que tem o único objetivo de botar à mesa as diferenças de opinião que existem em qualquer sociedade. E a partir daí, negociar. Percebem por que militares não podem se meter em política? Porque eles têm armas. A natureza da política é conversar. A natureza da arma é calar a conversa e intimidar. Se o debate político entra no quartel, se o quartel se manifesta politicamente, a democracia se torna ameaçada. E isso não é um conceito abstrato. Militares derrubaram do comando do país Dom Pedro II. Militares derrubaram Washington Luiz, derrubaram Getúlio Vargas, quase derrubaram Juscelino Kubitschek e derrubaram João Goulart. Fizeram as contas? No arco de um século, 4 chefes de Estado foram derrubados por força militar. Dá um a cada 20, 25 anos. Essa é a história do Brasil. Já aconteceu antes. Não pode acontecer de novo. O absurdo da interpretação alavista do artigo 142 da Constituição, que diz que ali haveria uma permissão para que o Exército intervenha quando a Constituição é violada, é justamente porque rompe essa norma essencial de qualquer democracia. O Exército está abaixo do poder civil, não está acima. Quem decide se a Constituição foi violada é um juiz, ou mais especificamente, um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém mais. Só eles. Apenas eles. Então o presidente da República convocou um general de divisão para subir no seu palanque e fazer política. Discursar em defesa dele, o presidente, numa disputa com seus adversários. Eduardo Pazuello não podia ter obedecido esse comando. O presidente não pode dar uma ordem ilegal, e esta ordem rompe a lei. Sim, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, incitou a quebra da lei. Um general de divisão como Pazuello tem 3 estrelas. Acima dele há 15 generais, os de 4 estrelas, são generais de exército. O principal deles é o comandante do exército, o general Paulo Sérgio, seguido de Marcos Antônio dos Santos, que é um general e chefe do Estado-Maior. Os 15 são superiores a Pazuello e eles têm a obrigação de punir o ex-ministro da Saúde. Vejam, não é uma escolha. Não é algo que eles decidem ou não fazer. Um oficial quebrou a lei e violou o regulamento disciplinar do Exército. Ele tem de ser punido. O alto comando, que é o nome que damos para esses 15 oficiais, que são os mais graduados do Exército, pretendia soltar uma nota na segunda-feira reprovando de cara a conduta de Pazuello. Era o óbvio, era o básico. O presidente Jair Bolsonaro interveio e disse que não queria nota pública nenhuma. Agora, vamos voltar uns meses. Na verdade, nem isso. Um mês. Vocês certamente lembram quando, em 29 de março, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. Por que o fez? Porque Azevedo se recusou a trocar o comandante do Exército, o general Edson Pujol. Na sequência, os comandantes das 3 armas apresentaram a sua demissão. O presidente não conseguiu botar no comando do Exército um bolsonarista. Teve de engolir o general Paulo Sérgio, que é, como Pujol, um legalista. Olha a loucura, olha como é que são essas coisas. Existem militares bolsonaristas e existem militares legalistas. Vocês percebem o que esses adjetivos querem dizer um em relação ao outro? Pois é. Esses 2 momentos, que são separados não por um, como eu estava dizendo, mas por 2 meses, eles não são acidentais. Esse é o mesmo Bolsonaro que vem frequentando as pencas formaturas de praças, de baixos oficiais, de policiais militares. O sujeito que fica incitando a turma de baixo, enquanto a de cima segura com cada vez maior dificuldade a disciplina. Por quê? Gente, é para dar um golpe de Estado, para se manter no poder. É preciso ter o apoio das armas para fazer isso. Lembra quem que derruba chefes de Estado no Brasil? Agora Bolsonaro fez um general 3 estrelas violar o que é de mais precioso nas Forças Armadas. Vamos falar as claras. Eduardo Pazuello é uma vergonha para o Exército Nacional. Eduardo Pazuello é uma afronta à farda que veste. Eduardo Pazuello é um mau soldado. Este homem não só foi responsável pelo desastre da condução da saúde durante a morte de centenas de milhares de brasileiros, como agora violenta a instituição na qual fez sua carreira. Mau soldado, aliás, era a maneira como o ex-presidente Ernesto Geisel se referia ao próprio Bolsonaro. Indisciplinado, egocêntrico, sem qualquer respeito à hierarquia. Bolsonaro não está fazendo nada sem querer. Está intimidando o alto comando do Exército a não punir ou a punir de forma muito branda Pazuello. Por quê? Se um general de divisão pode atuar politicamente, se ele pode botar sua opinião acima da disciplina e da hierarquia, então um general de brigada também pode. Um coronel, um major, um capitão. Bolsonaro precisa quebrar a espinha dorsal do Exército de Caxias se quer transformá-lo no Exército de Bolsonaro. Lembram de Hugo Chávez? Foi exatamente isso que ele fez.